no livro de João, capítulo de número 2, no seu versículo de número 13 até 17. Livro de João, capítulo de número 2, no seu versículo de número 13 até ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. Versículo 15. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façai da casa de meu pai casa de venda. Versículo 17 é onde está a ideia central. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumiu. Os discípulos se lembraram do que está escrito, que o zelo da tua casa me consumiu. Louvado seja o teu nome, Rabi. Louvado seja o teu nome, El Shaddai. Louvado seja o teu nome, Criador do céu e da terra. Nós enaltecemos o teu nome, Deus, porque, Senhor, é grande e a tua grandeza é tão grande que não cabe na terra. Nós enaltecemos a ti, o dono da fundação da terra, o Criador que criou com a palavra tudo que foi criado. Obrigado porque tudo que foi criado saiu dentro de ti, Deus. Nós queremos, Pai eterno, ouvir os teus oráculos. Fala conosco nesta noite e edifica cada coração que estará ouvindo a exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oremos. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, graça e paz, e que Deus Todo-Poderoso venha nos abençoar e continue nos abençoar. Queridos irmãos em Cristo Jesus, estamos, na verdade, já fazendo a conclusão do tema central, que é um tema que nós abordamos ela na semana passada, e hoje nós estaremos a fazer a conclusão, aonde nós estamos a estudar os 7 pinos de Naamã. A Bíblia fala que Naamã, sendo ele um general, mas porém que tinha uma enfermidade, que esta enfermidade a consumir a sua vida, Naamã ouve da boca da sua serva, uma jovem que havia sido levado na Síria pela captura que o exército sírio havia feito a alguns moradores. E essa menina diz à esposa de Naamã: se o meu senhor tivesse em Jerusalém, lá poderia receber a cura, porque lá há um homem de Deus que tem o poder de curar essa doença. E Naamã, então, ouvindo esta notícia,
Naamã resolve ir para para Jerusalém, para Israel. E a Bíblia fala que chegando ele para Israel, se apresentou ao rei de Israel, levando consigo a carta do rei mais temido naquela altura, que era o rei da Síria. E o rei de Israel rasga sua roupa, dizendo ele: por acaso eu sou um Deus para que te mandassem para eu te curar? Eu não sei como te curar. E a Bíblia fala que a notícia do desespero do rei se espalha pela terra toda de Jerusalém, sobre toda a terra de Israel, até chegar aos ouvidos do profeta Eliseu. E o profeta, ouvindo isto, o profeta manda um recado para o rei, dizendo: aquieta o teu coração, manda este homem vir ter comigo, pois Israel saberá que existe um Deus nesta terra. E a Bíblia fala que Naamã foi ter com Eliseu. Eliseu, a Bíblia fala, não teve o contato com o homem. Mandou o seu moço para ir dar recado a Naamã, dizendo: vai até ao rio Jordão e faz 7 pinos, e assim serás ou estarás curado. Mergulha 7 vezes. Naamã, ouvindo aquela notícia, aquilo deixou Naamã chateado, porque era como se fosse uma humilhação. Mas Naamã resolve não mais resolver o caso da sua doença. Resolve então Naamã ir embora para a sua terra. E no caminho do regresso, um dos seus eunucos, um dos seus moços, ganha coragem e enfrenta Naamã com palavra, dizendo: Senhor, nós saímos de tão longe da Síria para vir até aqui esta terra para receberes a cura. E o profeta, tal dito profeta que tem o poder, te orientou para que o Senhor isse até o rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Por acaso, se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, tu não poderias fazer? O Naamã reflete rapidamente e resolve seguir o conselho do seu eunuco. Na caminhada, vamos precisar de pessoas que vão despertar-nos. Não tenha amigos que aprovam os teus erros. Não tenha amigos que quando tu erras, eles aceitam sem procurar te chamar à razão. Mas um bom amigo é aquele que quando tu erras, ele te chama a atenção, gostando você ou não, aceitando você ou não, ele fala o seu posicionamento relativamente à situação que aconteceu. E aquele eunuco ganhou coragem e Naamã entendeu: não me valeria a pena eu voltar para minha terra sem obedecer às simples palavras do profeta. As simples coisas escondem os grandes mistérios. Nosso Deus sempre e vai continuar a ser um Deus que esconde as coisas grandes em coisas pequenas, que esconde os grandes mistérios em coisas pequenas. Quem olha pela Bíblia é um livro pequeno, mas está escondido as coisas grandes. Quem olha Davi, um homem pequeno, mas que esconde um poder muito grande. Quem olhava para Josué, um líder pequeno, mas que escondia a grandeza de um grande líder. Deus é especialista em esconder coisas grandes em coisas pequenas. Por isso, não se assuste se por acaso começaste agora a marcar os passos na caminhada. Pessoas que estão a te chamar de louca, de emocionado ou emocionada. Eu vim te dizer, não se preocupa. O Deus que eu conheço, ele esconde as coisas grandes
em coisas pequenas. Por isso que quando Davi tira a pedra pequena, escondido dentro da pedra, o poder grande, matou o grande Golias. Nem sempre as coisas grandes vão matar grandes coisas. Deus esconde as coisas grandes em coisas pequenas. Mas não é disso que eu quero falar. A Bíblia fala que Naamã desce para o rio Jordão. Descer, de descer e de descer. Eu dizia na semana passada, Naamã saiu da Síria, desceu para Israel. Quando chegou para Israel, o rei não consegue resolver o seu caso. Desce na casa do profeta. Desceu para a casa do profeta. E o profeta manda Naamã descer até o rio Jordão. E Naamã estava com um cavalo. Para chegar até a água, Naamã tinha que descer do cavalo. Chegarão momentos na nossa vida para Deus exaltar a tua vida. Ele vai te pedir para descer. O problema da minha geração é que nós não queremos descer para depois subir. Queremos subir para nunca descer. Aprende. Existem momentos que Deus vai descer contigo, mas só que esse descer é uma preparação para você subir. Então aprende a descer. Por isso que os grandes edifícios nunca é começado a construção desse edifício em cima. Para construir um grande alto edifício, o construtor cava muito para baixo. Quanto maior é a profundidade, maior é a subida do edifício. Por isso, na vida, tens que aprender a descer. Se alguma coisa na tua vida desceu, não fica triste. O descer faz parte da preparação para a subida. Mas também não é disso que eu quero falar. E a Bíblia fala que Naamã, já no rio Jordão, Naamã então mergulha. O primeiro mergulho de Naamã não trouxe a cura. O segundo mergulho de Naamã não trouxe a cura. Nem o terceiro, nem o quarto. Mas eu comecei a compreender. Quando Naamã mergulhava na água, a água mergulhava na Naamã. Dizia eu que o mergulho que me mergulha chega a uma altura na nossa vida. Quando nós mergulhamos, aquilo que nós mergulhamos acaba por nos mergulhar. Hoje, há muita gente, dizia eu como exemplo, na semana passada, estão nos caminhos errados, mergulharam na delinquência, mas de tanto eles mergulharem na delinquência, a delinquência agora lhes mergulhou. E eu dei exemplo do Judas. Judas era discípulo de Jesus, era um dos 12 apóstolos, homens selecionados, separados, capacitados por Jesus para andarem com Jesus. Mas, porém, Judas havia mergulhado na ganância. Judas estava mergulhado na ganância. Só que se esqueceu, quando nós mergulhamos, aquilo que nós mergulhamos nos mergulha. A ganância mergulhou no coração de Judas, a ponto do próprio Judas vender o seu mestre. Sintoma do mergulho que me mergulhou. Mas também não é mais disso que eu quero falar. Eu estou a fazer essa volta toda para te trazer na ideia central. A Bíblia fala no texto que nós lemos, no livro de João, capítulo de número 2, versículo 13 a versículo 17. Jesus subindo em Jerusalém. Jesus subindo em Jerusalém, a Bíblia fala que era época da Páscoa. Estava a se aproximar a Páscoa, mas também não quero falar da Páscoa. A Bíblia fala que Jesus chega até o templo. Quando Jesus chega até o templo, Jesus encontra pessoas a vender no templo. Encontra mercadores, comerciantes, cambistas a fazerem negócio no templo. Eu comecei a entender uma coisa. Jesus é filho de Deus. Se Jesus é filho de Deus, como filho de Deus, ele mergulhou em Deus e Deus lhe mergulhou.
Jesus, como Filho de Deus, ele mergulhou na palavra e a palavra lhe mergulhou. Jesus, como Filho de Deus, ele mergulhou na presença de Deus e a presença de Deus lhe mergulhou. Quando a presença de Deus te mergulha, quando a palavra ou quando nós mergulhamos na palavra e a palavra de Deus nos mergulha, ela começa a causar sintomas em nós, sintomas muito estranhos que pessoas não vão compreender, mas são sintomas do mergulho que me mergulhou. Jesus chega no templo, encontra pessoas que mergulharam na igreja, mas que a igreja não lhes mergulhou. Encontra pessoas que mergulharam na presença de Deus, mas a presença mergulhou. Encontra pessoas que estavam no templo, mas vendendo. Escuta, a Bíblia fala que Jesus ficou chateado, muito revoltado. Por quê? Porque as pessoas estavam mergulhadas numa água, mas a água não lhes mergulhou. Jesus encontra pessoas a venderem na igreja, a baterem business na igreja. Logo comecei eu a entender que eles mergulharam na igreja, mas a igreja não lhes mergulhou. Jesus ficou chateado, Jesus ficou nervoso. Por que Jesus fica nervoso? Porque ele encontra pessoas no templo, mas entretanto o templo não lhes mergulhou. Encontra pessoas no templo, mas o templo não lhes mergulhou. Jesus começou a ficar nervoso, porque quando eu mergulho na palavra e a palavra me mergulha, eu começo a ficar irritado em ver pessoas que mergulharam na palavra e a palavra não mergulhou neles. Existem pessoas que ouvem a palavra, mergulham na palavra, mas a palavra não lhes mergulhou. Por isso que vimos pessoas que vão na igreja, ouvem a palavra, mas a palavra não tem efeito na vida deles. É das pessoas que mergulharam na palavra, mas a palavra não lhes mergulhou. E Jesus pega no chicote. A Bíblia fala que Jesus pegou num chicote, numa corda, e Jesus começou a espancar. Jesus começou a destruir aquela coisa, o negócio. Escuta, existem pessoas que estão na igreja, que pensam que mergulharam, estão mergulhados na igreja, mas a igreja, quando eu falo igreja, estou a falar a palavra, não lhes entrou. Por isso que você vai ver pessoas que vão na igreja, mas ainda tiram gravidez. Pessoas que vão na igreja, ainda são mentirosos. Pessoas que vão na igreja, ainda fofocam. Pessoas que vão na igreja, namoram com o marido da irmã da igreja. Pessoas que vão na igreja, mas ainda falam mal do pastor. São pessoas que mergulharam na igreja, mas a igreja não lhes mergulhou. São pessoas que mergulharam na palavra, mas a palavra ainda não lhes mergulhou. Isso deixou Jesus irritado, deixou Jesus indignado. Que povo vocês são? Na casa do meu pai, vocês estão a fazer negócio, estão a vender boi na casa do meu pai. Estão a vender ovelhas na casa do meu pai. Estão a vender pombas na casa do meu pai. Estão a vender, estão a trocar dólar na casa do meu pai. Eu comecei a entender. Jesus começou a entender algo. Existem pessoas que mergulharam na casa de Deus, mas como a casa não lhes mergulhou, estão a fazer negócio na igreja. Você vai na igreja para fazer negócio, mas não para deixar a palavra mergulhar em você. Por isso temos muitos problemas. Os pastores do século 21 estão com muita dificuldade, porque temos muitos crentes que mergulharam na palavra, mas que a palavra não lhes mergulhou. Tem muita gente que mergulharam no grupo de louvor, mas o grupo de louvor não lhe mergulhou. Escuta, como é que alguém que fica no altar, como é que alguém que adora no domingo, como é que alguém que serve na
na igreja, mas é a primeira pessoa a cometer. Não é porque esta pessoa só mergulhou na palavra, mas a palavra não lhe mergulhou. Oh, aleluia! E Jesus fica chateado, porque ele diz assim: na casa do meu pai, a casa do meu pai não é lugar de negócio, não é lugar de comércio, não é lugar de brincadeira. Eu vim dizer para alguém nesta noite: não brinca de mergulhar. Se for para mergulhar, mergulha e deixa o mergulho te mergulhar. Se mergulhaste na palavra, deixa a palavra também te mergulhar. Não basta você entrar. Naamã entrou na água, mas depois a água mergulhou Naamã na água. Não começamos a compreender. Há duas dimensões no mergulho: a dimensão que você mergulha e a dimensão que o mergulho te mergulha. Por isso comecei a entender que os discípulos, depois de verem Jesus a dizer que a casa do meu pai é lugar de adoração, a Bíblia está dizendo, no versículo 17, os discípulos disseram assim: se lembraram os discípulos o que está escrito aonde? No livro de Salmos, capítulo 69, no seu versículo de número 9, Davi está a dizer: o zelo da tua casa me consumiu, o amor pela tua obra me consumiu. Eu comecei a entender algo muito profético. Os discípulos se lembraram. Quer dizer que a atitude de Jesus, a reação de Jesus, o comportamento de Jesus era um comportamento de alguém que mergulhou na obra e a obra lhe mergulhou. Por isso que está escrito no 17, versículo 17, o zelo da tua casa. Quer dizer, eu me dediquei tanto na tua casa, eu me entreguei tanto na tua obra, eu me entreguei tanto de coração na tua obra, e a tua obra me inundou, e a tua obra me mergulhou. Eu mergulhei na tua casa, eu mergulhei na tua obra, eu mergulhei no evangelismo, eu mergulhei no servir a Deus. O servir a Deus me mergulhou. Aleluia! Por isso começo eu a entender, no livro de João, capítulo de número 5, versículo de número 5 a 7, a Bíblia vem dizer que Jesus chega até ao tanque de Betesda, encontra um homem que estava lá já há 38 anos, estava a esperar o quê? A Bíblia está dizendo que havia um tanque de água de Betesda que descia em tempo um anjo do céu para vir mexer a água. Lê bem no texto, está dizendo, o primeiro que mergulhava na água saía curado. Eu comecei a procurar alguma coisa com Deus nesse texto e eu comecei a entender que quando o anjo descia no tanque, o anjo mergulhava na água e a água mergulhava o anjo e o anjo saía, e o primeiro que mergulhava na água e a água ungida lhe mergulhar ficava curado. Não, aquele senhor disse assim a Jesus. Jesus lhe disse: quer ser curado? Ele disse assim: mestre, eu até quero ser curado, mas há um problema aqui grave, Jesus. Mas qual é o problema, rapaz? O problema é quando o anjo desce na água e o anjo mexe a água, o primeiro que se lança é curado, porque ele entra na água, a água lhe entra e ele fica curado. E quando eu tento lá chegar, alguém já sai curado. Jesus estava querendo falar naquele homem: você não está entendendo a revelação. Eu sou filho de Deus, o enviado do próprio Pai, o dono dos anjos. Está vendo aquele anjo que desce no tanque de Betesda para mexer na água? É meu servo, eu sou a própria água. Mas já que você precisa de alguém para te levar, para você mergulhar na água e a água te mergulhar, eu sou a água viva que vai mergulhar em você, que vai te trazer a cura. Ai, o mergulho que me mergulha. Por isso comecei a entender que
Davi, certo dia, estava no seu palácio, curtindo da beleza da sua casa. Mas um dia Davi ficou na janela e quando olha vê a arca de Deus na tenda, Davi ficou incomodado. Como é que eu, Davi, estou no palácio e a arca, que é a presença de Deus, está lá na tenda? Não, comecei a entender que Davi mergulhou na palavra, mas a palavra começou a lhe mergulhar, e de tanto a palavra começar a lhe mergulhar, ele decidiu construir uma casa para a casa de Deus. Qual é o moral da história? Qual é o moral da minha mensagem? A minha conclusão é: não seja alguém que só mergulha, mas chega no nível do mergulho te mergulhar. Não seja só alguém que ora, chega no nível de a oração te mergulhar. Quando você entra no mergulho da oração, é você que entra, mas quando a oração te mergulha, é você que agora depende da oração. Quando eu entro para orar, é eu que tenho vontade de orar. Mas quando a oração me mergulha, eu já não tenho poder sobre a minha vida. A oração agora é que me comanda. Se me falar ora agora, eu oro. Por quê? Porque eu mergulhei na oração, a oração me mergulhou. E eu vim dizer para alguém: chegou a época, deixa de mergulhar em água estranha. Deixa de mergulhar em coisas estranhas. Se você estava mergulhado nos que te lavam para você ter sucesso, eu vim te dizer: não entra numa água que depois vai te entrar e vai te trazer desgraça amanhã. Mas há uma verdadeira água, que é a água viva, que é a palavra de Deus. Quando eu e você mergulhamos na água, a água vai nos mergulhar e a água vai nos transformar. Oh, aleluia! Já se foi o tempo, o mergulho que me mergulha. Eu quero que a palavra que eu mergulho me mergulhe. E a Bíblia fala que Naamã, no sétimo pino, Naamã mergulhou. E a água mergulhou Naamã. E Naamã, quando saiu da água, Naamã ficou curado. Porque ele mergulhou na água. E a água ele mergulhou. Ele colocou curado. Aonde é que você está a mergulhar? Não mergulhe em coisas estranhas. Porque senão coisas estranhas vão mergulhar no teu coração. Mergulhe em coisas boas, para que as coisas boas mergulhem em você. Mabroche mekova sikelebra kayababa. Mekababa. Quem foi abençoado, diga amém. Miraboshite mekola basete. Mergulha numa água. Aquelas tuas amigas, não é água para você mergulhar. Mergulha no meio de pessoas que vão te ajudar a crescer. Se você mergulhar no meio das pessoas que vão te fazer crescer, as pessoas que vão te fazer crescer vão mergulhar em você. Por isso, aprenda a selecionar qual é a água que você vai mergulhar. Nem toda água é para nós mergulhar. Que Deus abençoe. O zelo da tua casa me consumiu. Jesus só estava a destruir, porque já não era ele. A palavra lhe mergulhou de tal maneira que é a palavra que estava a lhe conduzir. Então, fizemos hoje, pela misericórdia de Deus, a conclusão da nossa meditação da semana passada. Que Deus nos dê sabedoria e nos dê mais um texto para nós meditarmos essa semana.
mergulha. Não tenha medo, mergulha. As pessoas vão falar que você está a ficar fanático na igreja, mergulha. Ah, você agora vive a igreja e toda hora oração, mergulha. Toda hora é Bíblia, mergulha. Quando o mergulho que mergulhar, eles vão testemunhar a grandeza. Por isso que aquele homem disse, não tem ninguém para me levar para eu mergulhar no tanque e a água me mergulhar. Jesus disse, não precisas, filho. Eu sou a própria água em pessoa. Em vez de você mergulhar em mim, eu te mergulhar, eu já estou mesmo já para te mergulhar. Que Jesus me mergulhe como Ele quiser. Aleluia. Já estamos em cima da hora. São 1h04. Quero me perdoar por exceder no tempo. Estaremos de volta amanhã. Mesmo horário. Da meia-noite a 1h da manhã. Que Jeová nos dê mais um tema e mais um texto para meditarmos essa semana. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe teu descanso. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E que Deus te cuide. Mergulha para que o mergulho possa te mergulhar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estamos juntos. God bless.